depois do litisconsórcio, a gente ainda vai estudar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, para quem quiser já ir adiantando os temas, a gente vai finalizar o litisconsórcio hoje. Depois a gente vai para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E depois a gente vai estar estudando as espécies de intervenção de terceiros. Aquelas 5 espécies que vocês já tiveram aí, pelo menos uma noção, ao menos uma ideia. Então, assistência, oposição, amicus curiae, denunciação à lide, chamamento ao processo. Descobriremos aí porque a nomeação à autoria não é mais espécie de intervenção de terceiros, e após termos estudado isso, nós iremos para a, então, famigerada, como muita gente conhece, famigerada competência. E daí a gente vai estudar competência absoluta, em razão da matéria, em razão da função, competência relativa, em razão do território, em razão do valor da causa, como se prorroga ou não se prorroga a competência, em especial a competência territorial, ali o artigo 57 do CPC e suas nuances também. Após isso, a gente ainda vai dar uma estudada a despeito, dando tempo, com fé em Deus, dos requisitos da petição inicial, o que deve conter uma petição inicial, 319, 320 do CPC, tá? A gente ainda deve estudar, dando tempo, a contestação, o que pode ser produzida numa contestação, o que pode ser alegada na contestação, a defesa de mérito direta, indireta, tá certo? Após isso, dando tempo, que aí eu não sei se vai dar, mas se eu puder, eu vou deixando vocês aí mais craques em processo civil, a sentença, né? Estudar a sentença no processo, quando eu tenho uma sentença sem resolução do mérito e quando eu posso ter uma sentença com resolução do mérito. Todos os incisos do 485 do CPC, que é sem resolução do mérito, e todos os incisos do 487, que é com resolução do mérito, ou seja, quando eu resolvo, quando eu não resolvo o mérito. E aí, no nosso mundo ideal, perfeito, sensacional, se a gente ainda pudesse estudar a decisão interlocutória com o rol taxativo do artigo 1015, que é quando a gente pode recorrer da decisão interlocutória no processo civil e da sentença. Amores, se a gente conseguir cumprir isso, aqui em teoria geral do processo, eu saio mais do que satisfeito. Porque a partir daí vocês poderão pegar processo civil 1, 2, 3, 4, que vai depender da instituição, alguns terminam em 3, outros terminam em 4, e vocês estarão simplesmente brocando, porque vocês terão uma base. Ainda que vocês não saibam tudo, não tem problema, ainda que vocês não tenham decorado tudo, mas vocês terão uma ideia de para onde é que eu posso ir. A petição inicial é peça da parte autora, entende? A contestação é peça da parte ré. Eu não cito logo o réu para contestar, não posso mais. Agora eu tenho que intimar o réu para mediar e conciliar, caso não haja o acordo, uma transação. Aí sim, o réu passa a ter 15 dias úteis para apresentar a sua defesa. Quando eu posso ou não produzir prova pericial, quantas testemunhas eu posso apresentar por cada parte? Até 11 testemunhas. Lembrando sempre que nisso tudo a gente está tratando das características do processo civil. Olha como o direito é gostoso. Quando você for estudar processo do trabalho, os requisitos, os critérios são outros. Quando você for estudar processo penal, os requisitos, os critérios são outros. E por aí vai, beleza? Essa daqui é a ideia, é a base do processo civil. Isso porque o Código de Processo Civil, ele rege subsidiariamente e rege supletivamente as outras disciplinas, as outras matérias. O CPC, deixa eu só escrever aqui, ele rege subsidiariamente, sim. Ou seja, quando existir uma omissão, por exemplo, na CLT, na consolidação das leis trabalhistas,
Onde é que a gente vai buscar suprir essa omissão? Dentro do Código de Processo Civil. Se existir, por exemplo, não uma omissão, mas eu vou buscar algo que venha a acrescentar. Então, percebam que o CPC, ele rege supletivamente até o nosso Código de Processo Penal, até o CPP, ou seja, não existe uma omissão, mas eu posso acrescer algo que não vai de encontro com as regras do Código de Processo Penal. Então, amores, eu digo isso porque o Código de Processo Civil é a base de tudo, absolutamente tudo. E mais do que o direito material, ter direito a, o exercício desse direito, desse pleito perante o Poder Judiciário, acaba se traduzindo no mais importante. Porque quantas vezes não vale, não é o que aconteceu, e sim o ônus da prova. A quem cabe provar o quê? Porque se você não provar, você não vai ter uma sentença de procedência. Então, não, mas de fato o fato aconteceu. Isso para o direito não tem relevância, porque para o direito o que importa é quem prova melhor. Para o direito o que importa é quem sabe recorrer. Para o direito o que importa é quem sabe impugnar, quem sabe fazer sustentação, quem sabe se manifestar, quem sabe qual o melhor instrumento processual cabível naquela situação. Isso eu estou falando do ponto de vista do direito processual. Beleza? Já estamos aqui com os nossos participantes. E, amores, no bloco passado, nós falávamos ali do litisconsórcio facultativo do artigo 113, nos seus incisos 1, 2, 3. Portanto, vocês já sabem que o litisconsórcio, ele pode ser facultativo? Pode. As partes podem se agregar. Ei, Rivaldo, vem cá. Ei, Jussara, vem cá. Vamos juntos, meu povo. Podem. Mas não é porque eles querem, da forma que eles querem, quando ou como eles querem. Ou seja, na petição inicial, vocês vão ter que dizer, olha, esse litisconsórcio está sendo formado porque está atendendo ao quanto está prescrito no artigo 113, inciso 1 do CPC. Existe uma comunhão de direito e obrigações entre as partes. Haja vista que os mesmos são casados entre si, conforme prova aqui a certidão de casamento em anexo. Portanto, pelo que rege o nosso Código Civil de 2002, eles têm os mesmos direitos e obrigações. Ou seja, você vai ter que trazer essa prova. Isso serve também para quando existe a conexão, os mesmos fundamentos entre aqueles litisconsortes, ou até mesmo quando não existem os mesmos fundamentos, mas existem fatos diversos, fatos distintos que vão acabar ocasionando ali numa junção de pedidos. É o 103, inciso 3. Amores, nós agora iremos tratar de forma contrária ao litisconsórcio facultativo, nós iremos tratar agora do litisconsórcio, necessário. Ou o litisconsórcio ele é facultativo ou ele é necessário. O litisconsórcio necessário, por sua vez, está previsto no artigo 114, eu coloquei aí para vocês, do nosso Código de Processo Civil. O 114, ele fala do litisconsórcio necessário e ele vai dizer, olha, toda vez, escrevam isso, tá? Vocês precisam também anotar os conceitos são cobrados na hora da nossa prova. E ele diz assim, olha, toda vez que eu tenho uma exigência legal, quando a lei material ou a lei processual exige, ou a relação jurídica exigir, nós estaremos diante de um litisconsórcio necessário. Ou seja, toda vez que a lei material, qual é a lei material, por exemplo? Direito Civil, Código de Defesa do Consumidor, CLT, toda vez que a lei material ou processual, por exemplo, o Código de Processo Civil, toda vez que a lei material ou processual exigirem, ou seja, para a validação dessa ação, eu tenho que ter um litisconsórcio necessário, ou quando a
relação jurídica estabelecida ou quando a relação jurídica estabelecida ou exigir, nós estaremos diante, portanto, de um litisconsórcio necessário. Qual a consequência do litisconsórcio necessário? Não tenham dúvidas. Se o litisconsórcio é necessário e o autor não trouxe a outra parte que deveria ter trazido para ser o seu litisconsórcio, ou o réu não trouxe a outra parte que deveria ter trazido para ser o seu litisconsórcio, o juiz, ele não vai dizer assim, ó, processo nulo de pleno direito. Calma, lembra do contraditório, lembra de fasalário. Ele terá por obrigação intimar a parte que está omissa, tá certo? Que não trouxe o seu litisconsórcio. Então, ele vai dizer, ó, meu brother, como é que pode? A gente sabe que nessa situação você vai ter que trazer o seu litisconsórcio, porque a gente está diante de um litisconsórcio necessário. Então, o juiz, ele tem por obrigação intimar essa parte para que ela traga o litisconsórcio. O que é trazer o litisconsórcio? É juntar ao processo as informações, o nome completo, o CPF, o endereço, para que se proceda à intimação, para requerer ao juízo que se proceda à intimação. Se a parte quer dar inerte, se ela fica paradinha e não faz nada, depois que o juiz intimou, perceba, tem que ter a intimação do juiz, aí sim, pelo fato de haver descumprido a determinação judicial, então eu descumpri mais do que a determinação judicial, a determinação legal, tendo ainda me sido concedido prazo que eu não atendi, aí sim poderá ser extinto este processo. Beleza? Ou, se for o caso e houver uma sentença, a sentença será nula de pleno direito. Então, percebam. O que eu quero colocar na cabecinha de vocês é o seguinte: se o litisconsórcio ele é necessário, o litisconsórcio tem que estar presente. Essa obrigação primeira, olha para mim, essa obrigação primeira não é do juiz. Essa obrigação é das partes, ok? Se o litisconsórcio é para ser ativo, é da parte autora. Se o litisconsórcio é para ser passivo, é da parte ré. Como a parte não tem o conhecimento jurídico, quem teria que apresentar, quem teria que chamar ao processo, quem teria que conclamar o litisconsorte é o advogado da parte. Só que o advogado da parte pode se passar, ele pode não ter o conhecimento, está iniciando na carreira, advogava em outra área, não sei, imagine aí mil situações. Como o juiz ele tem por obrigação de zelar pelo processo, pelo bom andamento processual, pela boa-fé objetiva, pela cooperação. Normas fundamentais do processo civil, inclusive, que nós já estudamos do artigo 1º a 11 do CPC. Percebam que o juiz ele vai lembrar, ou parte, ele vai proferir um despacho, ou parte, você vai ter aqui o prazo de 15 dias úteis, 10 dias úteis, o que for, para proceder à regularização do polo ativo, para proceder à regularização do polo passivo, haja vista que estamos diante de litisconsortes necessários. Se a parte fizer, atender o prazo, chuchu, beleza, processo que segue. Se a parte não fizer, tá certo? Aí sim, o juiz poderá extinguir o processo a depender até sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, vai depender aí da situação, da etapa e da técnica processual. Se nem a parte, nem o juiz viu isso, ok? A parte que deveria não fez, o juiz que deveria avisar não fez, imagina, o processo tramita todo. Na hora que vai para transitar em julgado, a parte contrária vai e alega isso. O processo é nulo. Por que é nulo? Porque a parte que deveria ter participado como litisconsorte necessária nem sequer foi intimada para isso, por um descuido do magistrado e por uma obrigação da parte. Beleza, meu povo? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Tá claro quanto a isso? Massa. Amores, lá no 118, eu só tinha falado do 113 até o 117 do CPC, vale a pena também dar uma lida no 118
do nosso Código de Processo Civil, ele fala que existe uma autonomia para a prática de atos, ok? Uma autonomia para a prática, vou colocar aqui, para a prática de atos e para a intimação de atos. Ou seja, como os litisconsortes, eles podem ter advogados distintos, você tem que intimar cada litisconsorte. Tem que ser publicado no Diário Oficial, tá certo? Com o nome do advogado, com o nome da parte. Assim como também eu tenho que conceder prazo para que todos possam se manifestar. Então, eu tenho uma autonomia para a prática de atos de intimação, ainda que eu esteja diante de um litisconsórcio. E aí não importa se é um litisconsórcio inicial ou ulterior, tá certo? Se é um litisconsórcio facultativo ou necessário, simples ou unitário, ativo, passivo ou misto. Não faz diferença, tá bom? Atinge a todos. Mas eu quero recordar algo para vocês que costuma, assim, ó, como uma cachoeirinha cair em prova. Seja para quem vai prestar concurso público, técnico, analista, prova da OAB, nem se fala, já caiu aí pelo menos umas 3 vezes. É o artigo 229 do nosso Código de Processo Civil. O que é que diz o artigo 229 do CPC? Amores, o artigo 229 do CPC fala do prazo em dobro para quem tem procuradores diferentes. Calma, vou só escrever aqui e eu já explico. Prazo em dobro para quem possui procuradores distintos. Amores, prestem atenção. Muito cuidado com o 229 do CPC. Quando a gente estava no Código de Processo Civil de 1973, pensa assim, ó, a gente estava com processos físicos. Então, como eu tinha litisconsortes e cada um com advogado distinto, se eu dava um prazo para um, o prazo tinha que ser dobrado. Um exemplo. Prazo de 15 dias, naquela época não eram dias úteis, eram dias seguidos, prazo de 15 dias para contestar. Mas eu tenho 2 réus, cada um tem um advogado. Então, se 15 dias um ficasse, o outro seria prejudicado e vice-versa. Por isso que o prazo era dobrado. O juiz concedia 30 dias para que se ficasse 15 dias com o advogado de um e, logicamente, 15 dias com o advogado do outro. Só que o que foi que aconteceu que a gente tem que observar aqui? Hoje a gente tem uma mescla, processo físico, papel, e o processo digital, o processo virtual. Eu quero que vocês anotem, questão de prova, bebê, o artigo 229 do CPC. Prestem muita atenção. Eu não aplico prazo em dobro para processo digital. Vou escrever aqui, porque senão vocês podem se passar sobre isso. Não se aplica prazo em dobro para processo digital. Beleza? Não se aplica prazo em dobro para processo digital. Por que não, minha pró? Porque, amores, eu posso estar tendo acesso daqui, o Jailson de lá, o João Bittencourt, não tem problema. Não vai atrapalhar o quanto ao prazo, porque o processo é digital. Então, eu quero que vocês entendam que no processo digital não subsiste mais essa regra de prazo em dobro. Tranquilo? Tá claro? A internet travou. Vou só repetir essa parte, tá, Rivaldo? O que eu estava falando é o seguinte, que quando a gente está diante do processo digital, você acessa pelo computador. O prazo em dobro não subsiste. Por que não? Porque eu posso estar acessando daqui e você daí. Percebeu? Então, ele pode continuar concedendo o prazo de 15 dias, que agora são de 15 dias úteis para contestar, e o prazo vai ser em comum para nós dois. Por quê? Porque o prazo vai estar correndo para mim e para você. E o fato de que eu tenha acesso ao processo pelo computador não vai te empatar de ter acesso, porque você também vai tê-lo pelo smartphone, pelo notebook, pelo computador e até mesmo pelo celular. Beleza? Então, prestem atenção nisso. O 229 do CPC, essa regra de prazo em dobro não se aplica para processo
digital. Amores, outra situação é o seguinte, para a aplicabilidade do prazo em dobro, apesar de ter litisconsortes, mas cada um tem que ter um advogado. Então, seria assim, imagina, Jailson aqui no dedinho da Pro, John no dedinho da Pro. A Jussara é a advogada do Jailson. O Rivaldo é advogado do John. Ou seja, são litisconsortes, mas que têm procuradores distintos. Não é um advogado só para os dois. Cada um tem seu advogado. Cada um tem seu advogado. Continua comigo, hein? Continua comigo. Isso, por si só, no CPC de 73, fazia com que gerasse o prazo em dobro. O prazo em dobro para contestar nos processos todos físicos. Hoje, ainda que o processo seja físico e o John tenha como advogada a Jussara, e aqui eu tenho como advogado o Rivaldo, isso por si só, procuradores distintos, não vai gerar prazo em dobro. Porque além dos procuradores serem distintos, cada parte com seu advogado, cada parte com o seu advogado, esses advogados precisarão pertencer a escritórios de advocacia diversos. Como assim? Imagine o seguinte, vou mudar o meu exemplo, hein? A Carolina e o Jailson. Carolina e Jailson. A Carolina e o Jailson são litisconsortes. A Carolina contratou a Jussara. O Jailson contratou o Bittencourt. A gente está diante de um processo físico. Vai ter prazo em dobro? Não necessariamente. Eu vou ter que saber se a Jussara e o João Bittencourt pertencem ao mesmo escritório de advocacia. Se são sócios do mesmo escritório de advocacia. Por quê? Porque o CPC está entendendo que, apesar de ter advogados distintos, se eles são sócios do mesmo escritório, eles partilham informações, eles dividem o processo, eles vão ter acesso ao mesmo tempo ao processo. É por isso que, para ter prazo em dobro, eu preciso cumprir 3 requisitos. Vou escrever aqui, ó. Para ter prazo em dobro, se necessita cumprir 3 requisitos, ok? Qual o primeiro requisito? Não tenham dúvidas, o processo tem que ser físico, porque se for processo digital, não vai caber. O processo tem que ser físico para ter prazo em dobro. Segunda situação, os litisconsortes têm que ter procuradores distintos, ok? Os litisconsortes, coloquei aí para vocês, tem que ter procuradores distintos, ou seja, cada parte tem o seu advogado, essa parte tem o seu advogado, aquela parte tem o seu advogado, tem que ter procuradores distintos, não pode ser um advogado só para todas as partes. Eu posso ter um litisconsórcio um advogado só? Claro que pode. Claro que pode. O que vai acontecer é que não vai ter prazo em dobro, porque é um advogado só, ele está tendo acesso aos autos. Beleza? Não confundir as coisas. Não confundir as coisas. E o terceiro requisito é procuradores ou advogados, que dá no mesmo, procuradores de escritórios de advocacia distintos. Procuradores de escritórios de advocacia distintos, ok? Então, não podem ser advogados, colegas, sócios do mesmo escritório de advocacia. Beleza, meu povo? Fluiu até aqui? Massa. Olha só. O que eu quero que vocês percebam é o litisconsórcio, quando eu tenho o necessário, ele é obrigatório, ou a lei material, ou a lei processual vai impor, ou a própria relação jurídica processual, tá? A lei impõe, olha, você vai ter que chamar aquele codevedor. Se ele está devendo, o nome dele vai ser protestado,
se ele é sócio daquela empresa, se ele vai ser atingido, ele vai ter que participar do processo. Beleza? A gente está falando de um litisconsórcio necessário. Agora, quando a gente está tratando de um litisconsórcio facultativo, você tem que lembrar de atender os requisitos legais. Você vai estar adstrito ao artigo 113, inciso 1, inciso 2 ou inciso 3 do CPC. Você vai ter que fundamentar a existência do litisconsórcio. Lembrando que, por vezes, já aconteceu de advogados quererem 50, 60 partes como litisconsortes dentro de um mesmo processo. E o CPC diz que o magistrado tem a faculdade, ou seja, é uma escolha, é uma opção dele de separar os processos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um litisconsórcio com 50 pessoas versus a empresa A. Ele pode entender que por uma questão de facilitar o julgamento, por uma questão de tecnicidade e dividir ali, vou botar aqui 5, 5, 5, 5, 5, cada processo com no máximo 5 litisconsortes, tá? E isso é permitido. A uso capião, a demarcação de terra, ações entre cônjuges, perfeito, exemplos do Daniel Assunção, ótimo, John. A gente vai encontrando diversos exemplos e muito mais. Na verdade, a gente poderia aqui meio que só passar a noite dando exemplos e mais exemplos. E o Daniel Assunção é ótimo para estudar esse conteúdo. A gente acaba dando até um pouco mais, porque eu entendo que para estudar o litisconsórcio, você tem que saber a linha do processo. Se você não entende que o processo começa com a petição inicial, que antes de mais nada, ele vai para o juiz validar, porque o juiz pode fazer o processo morrer de primeira, ele deu ok, cumpriu os requisitos processuais da petição inicial, manda intimar a parte ré, que deve comparecer à audiência de mediação e conciliação já designada. Vocês estudaram essa audiência comigo, o juiz agenda com aquele prazo mínimo de 30 dias. O réu tem que ser intimado com prazo mínimo de 20 dias. Lembram disso? Tudo isso a gente estudou. Não comparecer à audiência de mediação e conciliação se trata de ato atentatório à dignidade da justiça, cabível, inclusive, multa 2% sobre o valor, ou o valor que se pretendia, ou o valor da causa. Lembram-se disso? 334 do CPC? Pois é. Depois da audiência de mediação e conciliação, 15 dias úteis para que o réu possa, pela primeira vez, falar nos autos, apresentar a sua defesa, dizer, olha, não foi assim, foi assado, não foi desse jeito que aconteceu. Depois disso, o juiz pode determinar a realização de prova pericial, a participação de um tradutor, a participação de um intérprete, a depender do que a situação ela requer do magistrado, a apresentação de réplica pelo autor, de tréplica pela parte ré, uma audiência de justificação, por que aquele processo está sendo proposto mesmo, uma audiência saneadora, quais são as provas que pretendem ser produzidas, quantas testemunhas vocês estão querendo ouvir, depoimento pessoal da parte autora vai abrir mão, depoimento pessoal ou depoimento do preposto da parte ré, o que se pretende provar? Já se provou com documentos? Vai se provar com ata notarial, aquela que é elaborada em um tabelionato de notas e que tem fé pública? Vai se provar com prova confessional? Vai se provar... Nossa, gente, o tempo está contra a gente, né? Vai se provar com prova testemunhal, pericial? Quais as provas a serem produzidas? Após isso, na audiência de instrução e julgamento, lembrem-se sempre, para o processo civil, o autor terá sempre a vez. Então, primeiro a parte autora, depois a parte ré. Primeiro as testemunhas da parte autora, depois as testemunhas da parte ré. O autor sempre tem a preferência para o processo civil. Isso, por exemplo, não procede no processo penal, nem no processo trabalhista. Vocês estudarão, vocês verão isso. Se eu tenho uma perícia, o expert sempre vai ser ouvido primeiro pelo juiz, inclusive antes do depoimento do autor e do réu. O perito não são as partes que escolhem, é alguém de confiança do juízo. O juiz é que vai dizer, olha, eu quero esse para ser meu, vá lá, verifique lá se realmente aquela pessoa invadiu o terreno da outra. Vá, descubra aquilo lá para mim, veja
e me dê um laudo pericial. Eu quero saber a verdade real, a verdade processual. Cada parte poderá apresentar o seu assistente técnico. Aquele assistente técnico que vai acompanhar a perícia. Esse sim, não o perito. O perito é o homem de confiança do juízo. Mas eu posso ter o assistente técnico da parte autora, o assistente técnico da parte ré, e eles poderão acompanhar a perícia. Daí, numa audiência, o perito seria o primeiro a falar. Depois, logicamente, o assistente técnico da parte autora, depois o assistente técnico da parte ré, depoimento pessoal da parte autora, depoimento pessoal da parte ré. Lembrando que tanto o advogado do cliente, quanto o advogado da parte contrária, quanto o magistrado farão as perguntas que acharem pertinentes, ok? Uma testemunha nunca ouve o depoimento da outra para que não possa influenciar nos seus testemunhos. A testemunha, ela presta compromisso. Então, ela também não poderá ser amiga íntima das partes, inimiga pública, não poderá ter aquele grau de parentesco até o 4º grau, até o 3º grau completo. Senão, você não vai poder ouvi-lo na condição de testemunha, porque ele não poderá ou ela não poderá prestar o compromisso legal. Mas, ainda assim, você pode ouvir na condição de informante. Amores, eu acho interessante porque, sem assistir uma audiência, e aqui a gente falando, é tudo muito simples, é tudo muito tranquilo. Mas quando você está na audiência, não tem um tempo, as coisas não esperam acontecer. Se naquele momento você não tem um feeling de perceber que o réu está precisando urgentemente confessar aquilo, o autor está precisando urgentemente fazer um acordo porque precisa, enfim, para quitar algum débito, alguma coisa, então você tem que ter um feeling, entende? Para a audiência. E eu não vou te mentir, isso eu não aprendi ouvindo os meus professores de processo civil, isso eu não aprendi lendo os livros de grandes doutrinadores, como Humberto Teodoro Júnior, já da minha época, depois Flávio Tartucci, Daniel Assunção, Fred Didier. Mas isso vem da prática. E é por isso que nesse finalzinho eu conclamo a vocês. Se você me perguntar assim, Pró, qual foi a sua diferença, sendo assim sincera, absolutamente sincera, para você ter sido aprovada na prova da OAB, você ter apresentado monografia, 10, a sua carreira, né, ter ido direitinho. Amores, estagie, nem que seja de graça, mas estagie. Se for remunerado, melhor ainda, né? Porque um dinheirinho cai bem para todo mundo, graças a Deus. Mas estagie, porque o estágio, você elaborar a petição com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o defensor, com o que quer que seja, você entender a dinâmica processual, você está dentro do fórum. Eu sabia fazer carga, eu recuperava o processo quando o processo estava estragado, na minha época era físico. Quando o processo estava com recurso, mandou para o 2º grau, você tem que entender a dinâmica processual. E para isso, vocês precisam estar dentro do sistema. E vocês não estarão dentro do sistema depois que vocês se formarem em bebê. Vocês precisam estar antes. Em tese, eu estaria começando a partir de agora, entre o 3º e o 4º semestre, tá? Por isso, fiquem de olho, procurem estagiar o máximo possível, até o final da sua faculdade. Claro que tem muita gente que trabalha à noite, não é possível, não consegue. Sabe o que você pode fazer? Propõe aí para um amigo. Diz assim, você tem um escritório de advocacia, eu posso te ajudar lá com os processos dia de sábado, eu posso ir lá no seu escritório dia de domingo, eu posso te assessorar de casa, teletrabalho. Não se contenta com o não. Tá certo, bebês? Até a próxima semana. Se Deus quiser, estarei postando aí as nossas aulas. Beijo grande para vocês. Excelente semana.